Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é o dia da gente finalmente trazer o resumo da HQ Três Coringas. Sim, ela finalmente saiu, depois de vários anos esperando, a HQ dos Três Coringas está entre nós. Então, roda a vinheta e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, considere de se inscrever no canal para aqueles que não estão inscritos e ativar o sininho de notificação para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Muito obrigado para quem faz isso. Feito, dado o recado, vamos falar da HQ Três Coringas. Esse super aguardado mistério vai começar a ser resolvido hoje. E se preparem porque já tem plot twist nessa primeira edição. E a HQ começa com algo impactante. Vemos o Batmóvel atropelando as lápides dos pais do Bruce. Caraca, é a primeira página da HQ e eu já tô chocado com ela. Ele fez isso porque tá ferido gravemente e vai retornando para a Batcaverna. Ele tá até com dificuldade em dizer que atropelou as lápides pro Alfred. O mordomo começa a cuidar do Bruce nessas imagens lindas. E ele pergunta o que foi dessa vez. E o Batman responde um guarda-chuva. E vemos um flashback do Pinguim acertando ele. E então, a HQ mostra outras cicatrizes feitas por outros vilões, como Bane e o Charada. Mas o que chama atenção é a quantidade de ferimentos causados pelo Coringa. E, pensando na risada do vilão, o Bruce lembra da noite em que seus pais foram mortos. E ele lembra que essa é a cicatriz mais profunda que ele tem. E rapaz, essa HQ já começou muito bem com esse paralelo de feridas emocionais e feridas físicas do Batman. Sério, achei que foi muito bom e deu um panorama geral de como que o Batman tem essa ameaça maior do Coringa. E bem, enquanto que o Bruce tá lembrando disso, o verdadeiro mistério da HQ começa. A história começa a nos apresentar 3 assassinatos cometidos nos últimos dias. Um deles é de uma família de mafiosos chamada Moxon. O outro é um comediante amado pela cidade e que tinha o apelido de Fatman. E por último, um psicólogo chamado Dr. Hampton, que é um autor controverso de livros que condenam as atividades de vigilante dos super-heróis. E gente, essa parte aí das vítimas foi de alta referência. Vamos falar de cada uma delas. Esse primeiro aí da família Moxon, na verdade, é uma família muito conhecida das HQs antigas do Batman, pois essa foi a família que contratou o Joe Chill para matar os pais do Bruce. Isso mudou depois da pós-crise e ela não foi mais mencionada. E depois tem esse comediante chamado de Fatman, que tem uma referência a uma antiga HQ do Batman, que era um Batman gordão que tentava ajudar a dupla dinâmica. E por fim, a terceira vítima, o Dr. Hampton, na qual é uma clara referência ao Dr. Frederick Batman da vida real, que fez aquele livro A Sedução dos Inocentes na década de 50, na qual diz que os quadrinhos de super-heróis tinham influências negativas para as crianças. E bem, enquanto eles estão mostrando esses assassinatos, outros 2 heróis estão reagindo a eles. A Bárbara aparece e tem o mesmo sentimento do Bruce, mas ela lembra dos eventos da Piada Mortal. E depois, o Capuz Vermelho aparece e está batendo em capangas do Coringa, querendo saber onde que ele está. E isso, claro, enquanto que ele também lembra de quando que foi espancado pelo Coringa no evento Morte em Família. E aqui, né, já deu pra ver que o número 3 vai ser muito proeminente nessa HQ. 3 Coringas, 3 heróis, 3 assassinatos e por aí vai. Só que o Coringa não para por aí. Assassinatos são descobertos na Ace Chemicals. Um deles até estava vestido de capuz vermelho versão Coringa e era um comediante. A polícia começa a investigar e o Batman também. O comissário Gordon pergunta para o Batman o que diabos que tá acontecendo e o morcegão permanece quieto. E o pior, todos esses assassinatos
ocorreram numa janela de tempo que é impossível para uma pessoa fazer. O Batman conclui que isso não foi um descuido e que o Coringa queria ser visto. A Batgirl, que também tá ali, investiga e passa pelo tanque químico, lembrando que foi ali que o Coringa nasceu. E então ela percebe que um caminhão e um tonel com químicos foram roubados dali. E para completar esse quadro bizarro de acontecimentos, uma das vítimas acaba ressuscitando e rindo sem parar. Essa vítima acorda toda perturbada e é colocada numa ambulância. E quando o Batman e a Batgirl estão saindo dali, o Gordon revela em seus pensamentos que ele sabe que a Bárbara é a Batgirl. Ai, os meus sentidos do Batman estão dizendo que alguma coisa vai acontecer com o Gordon no futuro. Será que o Gordon vai virar Coringa? E dentro da ambulância é revelado que o Jason Todd estava ali e ele quer respostas sobre o Coringa. O Batman e a Batgirl percebem que tem algo de errado na ambulância e tentam parar o veículo. O morcegão pula para dentro da ambulância e começa a lutar com o Capuz Vermelho. Então, a história muda para um local desconhecido. Vemos o Coringa dirigindo um caminhão, levando aquele tonel roubado. E claramente dá para ver que é o Coringa dos anos 60. Ele então chega a uma casa e bate na porta dela. E quem atende é o Coringa da Piada Mortal. Esse Coringa dos anos 60 diz que esse daí é um comediante e que roubou a sua camiseta. Mas o outro diz que essa camiseta é dele e que ele é o Coringa que faz os atos mais loucos. Ele então complementa dizendo que o chefe está planejando algo. Mas o outro discorda se ele é o chefe mesmo. Mas que no final do dia, alguém precisa ser o chefe. E lá dentro, nós vemos que há um outro Coringa, e é o que tem o visual da sua primeira aparição. E então, ele diz que ele vai fazer o que eles sempre fazem, fazer um novo Coringa. Olha, essa frase aí do Coringão foi bem Pink Cérebro. E claro, não tá confirmada, mas parece que aquela teoria, né, de que os Coringas vão fazendo novos Coringas ao longo dos tempos, realmente vai acontecer. Enfim, é nesse momento que o Coringa da Era de Ouro começa a explicar o seu plano. Um deles irá montar a fábrica, enquanto que os outros irão escolher o elenco para o plano. E eles debatem entre si para saber quem irá fazer o quê. Enquanto que o Coringa clássico vai escolher o elenco com um dos outros Coringas. E então voltamos para o Batman e a ambulância é parada. O Batman e a Batgirl conversam com o Jason e conseguem fazê-lo cooperar com eles. O Capuz Vermelho tem uma pista e isso leva os heróis diretamente até o aquário de Gotham. Enquanto eles entram no local, o Jason acha que esse caso dos Coringas é novamente o vilão, transformando pobres vítimas em versões dele. Mas o Batman discorda, pois os efeitos do gás do Coringa nesses alvos estão totalmente diferentes. Eles estão agindo de fato como Coringa. E eles percebem que os peixes e os tubarões estão transformados numa versão Coringa peixe. E isso daí é mais uma referência a uma história clássica do Coringa dos anos 70. E falando de referências, aparecem capangas do Coringa ali. E entre eles está o Gag. Sim, antes de existir a Arlequina, existiu esse ajudante do Coringa que teve poucas aparições no passado. Uma luta começa e o Gag se dá mal quando um tubarão Coringa come ele vivo. No meio dessa confusão, o Coringa dos anos 60 aparece. Ele até acerta alguns golpes no Capuz Vermelho, mas o vilão está em desvantagem. A verdade é que ele queria ver o Jason sem a máscara dele. Só que nesse momento, ele é nocauteado pela Bárbara. E ela pergunta se ele é o Coringa de verdade, já que ele mudou muito ao longo dos anos. O Batman não confirma se é ou não é. Ele então é chamado pelo Gordon, que diz que encurralou o segundo Coringa. E o Bruce diz que vai até a polícia e fala para os dois heróis manterem o Coringa ali mesmo.
Poxa, Batman, é sério isso? Você vai deixar o Capuz Vermelho sozinho com o Coringa? Claro, a Bárbara Gordon tá ali, mas eu acho que ela não vai conseguir impedir qualquer coisa que ele faça. Eles amarram o Coringa e o Jason repara que este vilão está mais magro, mas pergunta para Bárbara se na verdade nunca foram 3 Coringas durante todo esse tempo, já que eles nunca souberam muita coisa sobre o vilão, inclusive o seu próprio nome. E o Jason ainda lembra que fazia algum tempo que o vilão não usava o gag ou cartas do baralho cortantes. Mas então o Coringa acorda e espirra ácido neles, só que os heróis conseguem desviar. Então esse Coringa começa a falar que é o verdadeiro Coringa, que é o Coringa das maiores loucuras do Coringa. E ele começa a provocar o Jason Todd. E para fazer isso, ele começa a fazer os seus joguinhos mentais para ludibriar o Capuz Vermelho. Ele faz uma piada com o Jason Todd que está utilizando a identidade do Capuz Vermelho, na qual é um antigo disfarce que o vilão utilizava. E o Jason responde que usa esse nome, pois ele será a destruição do Coringa. Ele pega a arma e aponta para o Coringa. A Bárbara imediatamente fala para ele baixar a arma. Então o Jason diz que o vilão está certo e que este ciclo de violência precisa acabar. A Batgirl fica tentando pedir para ele abaixar a arma, mas o Coringa fica incitando o ódio no Jason cada vez mais. Ele fala que deixou o Jason viver no passado justamente para isso, para ele virar o próximo Capuz Vermelho e ir atrás dele. Pera aí, o quê? Você matou o Jason Todd lá no armazém, não tá lembrado disso? E bem, o Coringa tá bem loucão mesmo e ele começa a provocar ainda mais o Jason para que ele atire nele. O vilão revela que sempre lembra do que o Jason falou enquanto acertava ele com o pé de cabra, que ele faria qualquer coisa, até ser o seu Robin Coringa. Pera aí, será que ele falou isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ele não disse isso na HQ original. Ah tá, eles estão inventando. Por algum segundo eu pensei que ele realmente tivesse dito isso. Eu acho que isso é mais um joguinho desse Coringa para enganar o Jason Todd. E ele começa a rir enquanto diz que de fato ele virou o seu Robin, fazendo a vida do Batman miserável e adotando o seu próprio nome, o Capuz Vermelho. Ele ri histericamente e o Jason diz que vai atirar. A Batgirl então tenta pará-lo atirando um batirangue, mas ela erra. O Capuz então atira queima-roupa na cabeça do Coringa, o matando de verdade. Caraca, velho! E lá se vai um dos 3 Coringas. A Batgirl fica chocada e o Jason responde perguntando quando que foi a última vez que ela errou, insinuando que talvez ela tenha errado o batirangue de propósito para deixar o Coringa morrer. A Bárbara fica pé da vida com isso e manda ele se ferrar e sai dali. Então o Jason olha para a bagunça que fez e fala que espera ter sido o Coringa certo. Eita nós! E essa foi a primeira parte da HQ 3 Coringas. Vão ter mais 2, porque 3 Coringas tem que ter 3 HQs. E gente, começou bem, né? Eu gostei. O roteiro eu achei muito bem construído, começando bem devagar e pouco a pouco fazendo esse build-up para as próximas edições. Acho que essa primeira parte da história ajudou a desconfiar daquele medo que a história não poderia ser boa, para dar aquela confiança e poder resolver esse mistério nas próximas edições. Mas assim, de longe, a melhor coisa são essas ilustrações. Pelo Batman que ri, isso foi feito direto pelo Presença. É muito bom, sensacional essa ilustração. O uniforme do Batman tá perfeito. Esse é o uniforme que eu considero o perfeito do Batman. Uma mistura de Tim Burton, uma mistura de HQ, símbolo amarelo, todo preto. Cara, esse pra mim é o uniforme perfeito do Batman. E isso sem falar das referências. Olha, foram muitas referências. E assim, pra dizer que não tenho nenhuma crítica com a HQ,
Eu achei um pouquinho estranho a Batgirl, no meio do caso, mencionar que podem existir mais de um Coringa. Eu achei que esse pensamento dela foi um pouco conveniente demais para a história. Tipo, ela poderia ter pensado num milhão de coisas, mas ela tinha que pensar exatamente o que iria acontecer na história. Né? Um roteirismo ajudando, né? Mas ok. No final, não foi tão grave assim porque não mudou nada na história no seu grande aspecto. E assim, agora eu tô muito curioso pra ver as próximas edições. Nossa, um Coringa morreu. Será que eles vão fazer um outro Coringa pra voltar a ter 3 Coringas? Ou eles vão matar um outro Coringa pra na última HQ só ter um Coringa? Ou será que no final os 3 Coringas vão morrer e depois vai ter 3 novos Coringas? Eu realmente estou muito curioso. E por enquanto, essa primeira HQ não descartou nenhuma das hipóteses que a gente falou dos vídeos das teorias. Com exceção daquela teoria de novela mexicana que os Coringas seriam irmãos. Pelo jeito, isso tá fora de cogitação. Ufa! Mas as outras teorias, olha, não sei, hein? Podem estar de pé ainda, dependendo de como a história continuar. E podem ficar tranquilos que assim que saírem as próximas edições, a gente tá fazendo aqui no canal. Valeu! E essa foi a primeira parte da HQ dos 3 Coringas. Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!